pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do AlobaCast, o podcast que vai te inspirar através do poker, mas para muito além das mesas. Eu sou Yasmin Kochinski, ex-jogadora profissional de poker, CEO da Aloba Content, uma agência de conteúdo especializada em poker. Eu sou a Jéssica, jornalista, apaixonada por marketing, sócia da Yasmin na Aloba Content e testemunha do poder transformador que o poker tem. Nascido da nossa paixão pelo poker e do nosso amor pela pessoa por trás de cada city, o AlobaCast é um mergulho na vida de profissionais que se estabeleceram através do poker. O nosso objetivo aqui com essa primeira temporada é fazer um mergulho aí nas profundezas de cada um dos nossos convidados e entender o que eles têm em comum e o que os trouxe até o poker. E hoje, para nos ajudar nessa grande missão, que na verdade é um sonho pra gente, né, o que a gente tá fazendo aqui, a gente tem uma pessoa muito especial, muito importante em diversos aspectos, é uma pessoa que eu considero muito pessoalmente também, e profissionalmente ele é uma grande referência no meio do poker, que é o Zinhão, na verdade, Matheus, como que fala? Matheus Carrion? Matheus Carrion, isso. Matheus Carrion, mais conhecido como Zinhão, tá com a gente hoje, e é uma honra te receber, a gente está muito feliz por isso, obrigada por aceitar nosso convite, inclusive no escuro, né, sem scripts, e eu tenho certeza que vai ser um papo muito incrível. Obrigado a vocês pelo convite. Bom, o Zion, além de jogador, ele é um grande empresário no meio do poker e tem, acredito que, muitas histórias para nos contar e compartilhar, né? Zion, para começar, explica pra gente como que o poker chegou na sua vida. O poker chegou na minha vida muito cedo. Eu descobri o poker através do meu irmão, no famoso boom do Moneymaker, né? Que todos nós já ouvimos falar, que foi ali em 2003 ou 2004. E meu irmão me mostrou, eu tenho um irmão mais velho, ele me mostrou ali em 2004, eu tinha 14 anos. E, cara, jogando ali eu lembro de uma cena, numa viagem, eu, ele e meu pai, a gente jogando ali com milho, feijão, um pedacinho de papel, não lembro. E depois disso, eu comecei a jogar com amigos no segundo grau, assim, a gente jogava em casa e era o poker fechado ainda, né? Que é aquele poker que você recebe 5 cartas, pode trocar até 3. A gente jogava esse jogo e depois foi uma coisa meio natural, assim, muitos amigos em comum começaram a se interessar pelo poker e o poker teve na minha vida desde sempre, basicamente. Um ponto, inclusive, em comum, é muito legal porque a gente tá realmente encontrando padrões. E o feijão é um deles, né? Jogar com feijãozinho. O feijão é um deles. Inclusive, a gente vai ter que fazer um conteúdo com feijão. Porque, assim, é muito, muito... E aí, acho que agora a gente consegue falar um pouco desses padrões, até fugindo um pouco do roteiro, que a gente não tem muito, porque é mais uma conversa mesmo, mas que a gente tem ouvido, né, muitas histórias. E outro ponto que as pessoas trazem também, que é bastante importante, é a questão, que na verdade é importante para todo mundo na vida, é a questão do reconhecimento, né? Então, você é uma pessoa que tem muito reconhecimento pelo trabalho que você faz hoje. E como que foi esse processo de ser reconhecido como o Zinhão, ou até mesmo mais cedo, na sua vida, pelas outras coisas que você fazia, até mesmo antes do poker? Bom, falando um pouco do poker, o reconhecimento, acho que é uma coisa natural, não sei de onde vem, do ego, da vontade de ser reconhecido, mas eu sempre tive isso como uma vontade. Quando eu comecei no poker, eu passei por esse processo de conhecer o poker muito cedo, ter amigos, como por exemplo, um dos meus amigos que começou comigo, a gente até era amigo pré-poker, é o Yuri, e o Yuri sempre foi um cara muito reconhecido. Então eu vi isso de perto, a gente começou ali em 2006, 2007, 2008, eu tentei ser profissional lá em 2009, não consegui, e eu volto pro poker mais velho. Em 2015 eu decido realmente falar assim, não, eu vou tentar de novo, depois que eu terminei a faculdade, com 24 para 25 anos, tentar ser jogador de poker profissional. E aí a questão do reconhecimento, ela vem depois que eu mudo dos MTTs para os cash games, e eu vejo que o cenário dos cash games ainda tem poucas pessoas aparecendo, mas aí as pessoas começam a se expor um pouco mais nas mídias, no poker, as pessoas começam a ser reconhecidas, e eu vejo como as pessoas se portam, vejo o que as pessoas falam, o que os jogadores falam, a posição que eles têm, e quando eu começo a ver que eu vou ter resultados, assim, eu falo, cara, quando eu chegar nesse patamar eu vou fazer certas coisas. Eu já coloco algumas coisas na minha cabeça e vou desenhando assim meio que naturalmente como que eu vou conduzir isso quando eu tivesse esse reconhecimento. Então foi uma coisa meio, não vou dizer que foi pensada, mas foi
assim, foi basicamente uma meta que eu coloquei e eu sabia muito bem como que eu ia me portar quando eu chegasse lá, entende? E você chegou, né? E eu acho que você sendo essa pessoa totalmente dedicada, empreendedora e curiosa e estudiosa, tenho certeza que o seu lá também está muito longe ainda, né? Acho que sua vida deve ser pautada por vários lás, né? Digamos assim, que você vai conquistando. Você trouxe que você tentou ser jogador de pôquer e acabou não acontecendo numa primeira vez. E como que foi isso? Cara, foi horrível, né? Mas assim, eu era muito imaturo, tava naquela fase ali, faculdade, tentando se encontrar. Eu tinha, 19 anos, então eu fazia faculdade de Direito. E, cara, foi assim, uma das tentativas, foi uma das coisas que eu fazia na época. Eu lembro que eu cursava Direito, mas eu não curtia muito a ideia, assim, óbvio, né? Quando você está fazendo uma faculdade de Direito e você não gosta da área, já começa a ficar meio esquisito. Mas eu não curtia muito a ideia das possibilidades que eu teria após a faculdade. E aí eu começo, cara, não lembro direito, mas começo a tentar empreender em diversas coisas. Eu também trabalhava com música, então eu tocava na noite, eu trabalhava com eventos, eu fazia faculdade, tinha o poker, então era uma coisa muito confusa, que eu tentava fazer várias coisas e não sabia muito bem o que queria dar certo. E nesse meio tempo eu tento virar jogador profissional de poker, eu foco nisso. Eu lembro que eu jogava City Go Single Table, 2009, mas assim, foi uma coisa meio matura que eu tentei por um tempo, acho que não me dediquei o suficiente e também sempre tinha aquela pressão da família, né? Mas a faculdade, mais um trabalho normal, mas vai fazer estágio. E aí acabou que por causa muito dessa pressão eu acabei largando, deixando de lado, fui fazer outras coisas, mas o sonho assim de viver do poker nunca tinha terminado e eu volto depois e tento de novo depois que eu termino a faculdade. Eu ia te falar antes, inclusive o Kaique falou que você vai ser a melhor pessoa para isso. Que o quê? O nosso objetivo com esse podcast como eu falei no início, né, a gente quer falar mais das pessoas, né, e menos do jogador em si. Porque a gente quer que pessoas de fora do poker consigam se inspirar através dele, né? Sim. Então, eu vou te pedir às vezes para soltar uma tecla SAP em algumas coisas que você falar que podem ser difícil compreensão, tipo o boom do Moneymaker, o Sitting Go, Single Table e outras coisas, para que fique realmente, para que a gente consiga atingir mais pessoas. Agora é hora daquela pausinha aqui no episódio pra gente agradecer ao Lobzy, que também é nosso apoiador aqui no La Loba Cash. Todo jogador de poker sabe que a seleção de grades é algo essencial para sua carreira. E o Lobzy chegou para revolucionar isso. Chega daquele monte de lobby aberto, aquela confusão na hora de escolher o torneio. No Lobzy você pode ver tudo em uma só tela, otimizando assim seu tempo e inclusive potencializando o seu ROI. Então, aqui no QR Code da tela você ainda pode experimentar o Lobzy com 10% de desconto. Eu ia perguntar como foi esse processo de decidir retomar a sua carreira no poker depois de ter passado. É o que te motivou, né, a fazer isso? Cara, eu acho que o que motivou, assim, nunca é uma coisa só, né? Uhum. Mas o que me motivou foi não ter encontrado um caminho. Às vezes eu penso assim, não sei se eu encontrei o poker ou se o poker me encontrou. Porque eu tentei fazer diversas coisas, eu sempre fui um cara muito empreendedor, então, como eu falei, eu conheço a música muito cedo, minha vida sempre foi pautada por esportes, né? Eu joguei tênis e joguei futebol, pôquer, competições de maneira geral, né, como eu já falei, e música. Então, eu comecei a tocar na noite, não tocar na noite, mas tinha uma banda, a primeira vez que eu toquei na noite foi com 14 anos. Então depois eu começo a tocar na noite mais, assim, quando eu tinha 16 anos eu lembro que eu cheguei a tocar na noite num ano mais de 100 vezes. Então eu toquei bastante tempo na noite com 16 anos e acabei me envolvendo nesse meio de estar não só tocando, mas, trabalhava com eventos, eu tinha amigos que trabalhavam com eventos, né, faziam festa, shows e coisas assim. E a faculdade era mais uma coisa que mas minha mãe, assim, colocava na minha cabeça de ter aquele caminho seguro, aquele caminho certo. Uhum. Meus pais são militares, então eles têm aquele negócio muito certinho. Não, você tem que ter um salário certo no final do mês, emprego, CLT, tal. Então, foi uma briga, assim, com isso, em que eu sempre quis fazer algo um pouco mais diferente, né, empreender, poker,
noite, música, e sempre foi uma briga meio interna. Então, eu termino a faculdade sem ter me encontrado muito, tinha feito ali um estágio ou outro, mas nada muito relevante, tinha tentado trabalhar como corretor, foi um emprego assim que eu arrumei porque eu não arrumava nada mais, com todo respeito aos corretores, tá, mas não consegui nada e fui fazer isso, e aí, cara, eu coloco na minha cabeça assim, cara, eu preciso voltar ao poker de novo, porque eu sabia que dava, entende? Eu sabia que dava, tinha aquele negócio ali, e meio que foi cara, tem esse negócio que parece ser muito bom, eu tinha amigos em comum que tinham trilhado esse caminho, que estavam bem, então eu sabia que eu podia, e foi meio que uma briga de, cara, vou tentar fazer isso porque eu sei que dá. Foi mais ou menos isso. E depois da sua carreira como músico, a sua família encarou de uma forma melhor a carreira como jogador de pôquer? Cara, não. Minha mãe, por exemplo, que meus pais se separaram ali quando eu tinha uns 16, 17 anos. Meu pai foi morar em outra cidade e tal, e aí eu acabei ficando morando com a minha mãe. Eu tenho um irmão mais velho, e a gente tinha muito esse contato, né? Meu irmão, e pensa na pressão nas minhas costas, meu irmão é médico, meu irmão fazia medicina. Apenas? Apenas. Meus pais militares e dentistas, então, e minha família inteira de médicos. Então eu sou literalmente a ovelha negra da família, né? E minha mãe, na verdade, ela achava mais seguro, porque nesse momento, é que a cronologia não tá ficando muito boa, mas isso aí é 2013. Eu tô fazendo faculdade de administração já, tô me formando, trabalho como corretor e sou empresário de uma banda. Esse é o meu contexto. E como empresário de banda eu tinha uma renda ok, conseguia ter algo mais seguro, e minha mãe via isso como um caminho melhor do que o poker. Ela achava que ser empresário de banda e trabalhar com música era mais seguro e acho que mais concreto, né? Ela via uma coisa mais concreta do que o poker. Então, mas aí quando eu tô terminando a faculdade, daí eu explico pra ela, né? Principalmente, meu irmão sempre me apoiou. Explico pra ela, falo, ó, vou tentar o poker de novo. Eu até minto pra ela, falo que eu fui convidado pra entrar num time, só que na verdade eu me inscrevi pra entrar num time. E aí eu falo que eu vou tentar esse 1 ano, e daí começo e tudo dá certo, assim, no final das contas. Mas esse foi o contexto, mais ou menos. Hoje ela sabe dessa mentirinha? Sabe. Tanto ela, como minha esposa, que hoje é minha namorada, também menti. Minha esposa, que hoje é minha namorada. Minha esposa, que era minha namorada na época, eu também menti pra ela falando que tinham me chamado pra um time, porque a gente tinha acabado de namorar, de começar a namorar. A gente tinha, tipo, 1 ano de namoro e, pô, não podia falar pra ela, virar e falar assim, não, vou largar tudo e virar jogador de pôquer, né? Aí eu falei, não, eu fui convidado pro time de pôquer, assim, assado. E aí contei essa mentirinha, comecei a jogar pôquer e ela me apoiou, ela sempre me apoiou, assim, foi bem Deu maneiro. aquela enfeitadinha. Exato. Zinhão, você tem então uma trajetória aí como empresário pré-pôquer. Quais são as maiores diferenças que você enxerga entre empreender no mercado aberto e empreender no pôquer? Nossa, essa pergunta é profunda e muito boa. Eu acho que um dos motivos pelo qual eu também escolho, é legal a gente ir conversando, daí eu vou lembrando, né, das coisas. Um motivo muito importante do qual eu vou pro poker é porque eu era empresário de banda e, pô, tudo que eu vou falar aqui é com todo respeito a todos os tipos de profissões e tal, mas é muito difícil você lidar com um músico, de maneira geral. E eu não falo isso porque eu tô falando mal de músico ou nada assim. É simplesmente pelo fato de que é algo muito informal. Então não tem um contrato certo, não tem uma CLT, uma lei que ampare você. Pô, eu era ali, era tudo conversa de boca e tinha muitas dificuldades. Então eu dependia muito de pessoas, eu dependia muito das pessoas. E aí eu vou pro poker meio que num momento meio revoltos, assim. De falar assim, cara, eu não quero mais depender de ninguém, eu quero depender só de mim. Eu não quero mais depender de outras pessoas. Eu sei que se eu fizer o poker aqui, eu começar a estudar, eu fizer por mim, se eu fracassar vai ser culpa única e exclusivamente minha. Quanto jogador? Como jogador, porque eu não vou depender de mais nada. E aí eu vou pro poker meio que assim, não, muito assim, pra não depender de outras pessoas e depender só de mim. E o que eu vejo é que empreender de maneira geral, você tem que ter muitas habilidades com outras pessoas, você tem que aprender a delegar, você tem que aprender a lidar com pessoas, né, de maneira geral. E eu vejo que isso é uma necessidade, obviamente, de empreender.
E entre jogar poker e empreender, né? Essa diferença. Agora, empreender no poker, eu acho que são duas vertentes, assim. O jogador de poker, de maneira geral, ele tem prós, tem coisas de vantagem, assim, quanto a... Se você for comparar pessoas do mercado de trabalho, eu acho que o jogador de poker ele tá mais acostumado a foco. Então, pô, ele senta, trabalha, consegue fazer as coisas, consegue gerir seu tempo de uma maneira melhor. E eu acho que praticamente tem aquela conversa, né, de que se você consegue dar certo no poker, você provavelmente seria ainda mais bem-sucedido no mercado normal, que seja fora do poker. Mas também tem muita coisa no mercado do poker, que o mercado do poker é muito amador. O mercado do poker é muito informal. Então, certos processos do mercado de trabalho, certas coisas de profissionalização mesmo de empresas, são coisas que eu acho que o mercado do poker ainda está começando. A gente está fazendo um trabalho já em que a gente trouxe pessoas do mercado de trabalho, que eu acho que isso nos dá uma certa vantagem. Então a gente tem uma base hoje, né? A gente tem sócios, eu tenho sócios ali nos nossos negócios que são pessoas do mercado de trabalho, e eles trouxeram, né? A gente trabalhava só com jogadores de poker que montaram um time, que foram empreendendo, que foram descobrindo o mercado. E aí questões de gestão, questões de metas e toda essa parte administrativa, burocrática, eu acho que o poker ele ainda está engatinhando. Então, tem coisas que o mercado do poker parece que é superior em certas coisas, mas tem coisas que o mercado do poker está atrás, assim, ainda. Então, são essas diferenças, esses prós e contras. A gente sabe que quando fala em dinheiro, segurança e confiança são essenciais. E disso a Smart Fichas entende muito bem. Há muitos anos no mercado, realizando transações ágeis e seguras, a Smart Ficha é com certeza a sua melhor opção para comprar e vender fichas. Aqui no QR Code na tela você consegue falar diretamente com a central deles e em instantes ter o seu saldo. Um jeito inteligente, rápido e seguro de obter suas fichas. Zião, um ponto que você trouxe agora nessa última colocação foi a questão dos negócios, né? Poker e off-poker. E você trouxe pra gente também que você vem de outros esportes, né? Jogou tênis, futebol, entre outros, né? Tem essa questão da competitividade. E a gente vê que o poker tem muitas lições pra vida, né? Que a gente consegue contextualizar. E fala um pouco pra gente sobre relações que você faz desses outros esportes com a vida ou até mesmo similaridade com o poker também. Bom, eu acho que realmente isso ajudou minha carreira, né? Eu ter tido esse background ali de ter... Pô, comecei a jogar tênis com 7 anos de idade. Jogava tênis e futebol. Depois eu fui jogar... Na verdade, assim, eu fui jogar Counter-Strike, não. Eu começo ali nos anos 2000, quando tem aquele boom das lan houses. Começo a jogar Counter-Strike. Na época, meus pais odiaram, né? Porque eu perdi o interesse em jogar tênis e futebol, queria só ficar jogando CS. Mas eu também fui competitivo no CS, tinha time, né? Clã que se chamava na época. Pensa, cara, com 12 anos a gente tinha patrocínio de uma lan house pra jogar e ficar jogando CS o dia inteiro. Então, tem todo esse lance de competitividade. O que você fala da relação com a vida, eu acho que tem esse lado, né, de que a vida é dura, mas tem a recompensa, a glória redentora, basicamente, assim, no final. Então, toda a relação, o poker ele tem essa relação, assim como os esportes têm, né, da vitória no final, da glória redentora ao final. Assim como também eu vejo que os trabalhos normais do dia a dia têm. Então, poxa, as pessoas que se matam de trabalhar para conseguir colocar comida na mesa, para conseguir criar seus filhos, essas pessoas trabalham ali, né, o dia inteiro. Então, pô, quando você faz alguma coisa, quando você consegue realizar alguma coisa, realizar seu trabalho, seja num dia de trabalho, seja no final da semana de trabalho, que termina sexta-feira ali, o cara vai lá tomar a cervejinha dele para falar, pô, cumpri minhas missões, cumpri com o que eu tinha que fazer. Eu acho que tudo isso tem muita relação, né? Acho que tudo tem muita relação. Eu gosto bastante disso. Eu, diferente de você, assim, eu nunca fiz esporte na vida, sabe? Eu fazia, assim, educação física na escola, um vôlei ali e tal, mas não era tão incentivado, enfim. E eu tive contato com o esporte há muito pouco tempo, eu comecei a fazer jiu-jitsu, né? E tem sido um negócio alucinante pra mim, assim.
toda aula que eu vou, eu saio com a cabeça explodindo. Eu falo, meu Deus, isso é a vida, sabe? Assim, e vários insights, vários. E aí também, eu fiz um pouco de natação e aí eu percebi que traz muito isso. Eu acho que todos os esportes têm, né, essa contextualização, assim como o poker também. Então foi bem legal o que você trouxe. Você traz também dos esportes, eu sinto um pouco que rolou um atropelo ali. Os esportes, eles chegaram bem depois do poker no mundo, mas a popularização e a aceitação das pessoas enquanto jogador profissional foi muito mais fácil do que para jogadores de poker. Você concorda? Concordo. Acho que você trouxe um ponto interessante. Realmente, né? O poker é algo mais antigo ainda, que surge lá, eu não lembro exatamente, mas sei lá, é algo mais do que centenário, né? Surge nos Estados Unidos. Eu acho que isso muito tem relação de um fator importante, que é que o poker é um jogo de baralho, né? E dinheiro, né, direto. O dinheiro direto, o baralho, ele acaba trazendo essa coisa de cassino, de gambling, que normalmente é um ambiente mais sombrio, um ambiente de noite, um ambiente que historicamente tem muita criminalidade, muita coisa errada, né? É um ambiente meio obscuro. Então acho que é por isso que o poker sofre um pouco mais, e os esportes já é uma coisa assim de meio que coisa de criança, adolescente, nerd na frente do computador jogando um joguinho, né? Então isso realmente faz com que os esportes estejam mais com um cenário mais fácil assim nesse esporte. Sim, mas ao mesmo tempo eu acho que o poker nesses últimos anos tem pego carona nessa onda para se popularizar entre a galera mais jovem também. Sim, com certeza, porque principalmente por causa do online, né? O poker online, ele consegue pegar carona, justamente como você falou, nos esportes, e isso ajuda. Aqui no Brasil a gente teve também esse trabalho muito bem feito ali pela galera das antigas, que a gente tem sempre que falar muito, que é principalmente Igor Federal, o Akari e toda essa galera que tá ali junto com eles, que conseguiram colocar essa bandeira de que poker é esporte, justamente porque a gente sofria muito com isso aqui, né? A gente sofria com isso de falar que poker é um jogo de azar, e o Brasil tem essa lei que não pode cassino, não pode jogo de azar. Então, o poker sofria muito com isso. E aí eles, inteligentemente, conseguem colocar a bandeira de que poker é esporte, porque o poker, seja ele esporte ou um jogo de habilidade, o que você considere, ele tem uma habilidade em si, ele não é um jogo de azar, né? Independente do que você vai considerar. Então, eles bateram muito nessa tecla que tem uma aceitação muito boa do poker. Mas também faz com que as pessoas saibam que é um jogo de habilidade, as pessoas estudem mais e deixem o jogo mais difícil também. Exatamente, a gente entra nesse ponto, né? Cada vez o field vai ficando mais difícil. Exato. Cada vez o field vai ficando mais difícil. E você vê essa diferença, né? Porque no Brasil, como historicamente bateram muito nessa tecla, as pessoas já veem o poker como algo competitivo, né? Mesmo os jogadores recreativos querem aprender. Enquanto se você vai para Vegas, nos Estados Unidos, o americano ele tem mais a cultura do gamble, né? Que é do jogo de azar. Então ele tá ali para jogar de maneira aleatória. Então aqui realmente é uma escola muito mais forte. Que a gente leva muito mais a sério, né? Eu Muito costumo falar mais. que tudo que o brasileiro pega para fazer faz melhor. Exato. Isso é bom. E agora o seu poder de persuasão foi tão grande também que você trouxe até a esposa para trabalhar com você. Exatamente. Conta essa história. Cara, bom, Converteu, né? Converteu pro converti poker. ela. Então, como eu falei, ela sempre me apoiou. Isso foi muito legal, assim, porque a gente se conheceu com amigos em comum, foi bem na época ali que eu era empresário dessa banda, e ela tem uma história a família dela é muito humilde, assim, e o pai dela tem uma história que eu acho, assim, eu gosto de falar porque eu tenho orgulho dele, que, ele era um cara que saiu ali do meio da roça, um cara que, ele mal sabe ler e escrever. E ele conseguiu construir uma empresa que hoje é muito forte, e eles têm uma distribuidora de gás. Então, mas é trabalho, assim, né, de trabalhar no pesado, e ela trabalhava com a família dela. E, assim, ela trabalha desde os 13 anos, trabalhava com a família desde os 13 anos, e tinha muita questão, assim, de coisas que ela acabava entrando em atrito com a família, tipo, nada de briga séria, mas ela é muito próxima da família, e o trabalho dela acabava, assim, às vezes ela não se encaixava tão bem, acabava ali, ela e a irmã dela brigando,
ela e o pai dela falavam muito de trabalho e então foi uma coisa, foi meio que juntar a fome com a vontade de comer, porque ela também vislumbrava assim, né, de ter uma outra oportunidade. E pô, o poker, né, o time estava precisando de uma pessoa com o perfil dela, o time estava crescendo, o poker tem muitas oportunidades. Então eu fiz o convite, ela ficou com a pulguinha atrás da orelha, teve a vontade. E também uma coisa que pegava muito é que ela tinha pouca liberdade de horários, liberdade de viagens. Então, pô, pensa, eu tinha total liberdade de trabalhar em outra cidade, trabalhar online, e às vezes a gente queria viajar, queria ficar um mês na praia, e eu poderia fazer isso, continuar trabalhando, dando aula, jogando, e ela não tinha essa possibilidade. E aí ela o trabalho dela começou a podar ela em algumas situações. E ela começou a ver que, pô, se ela trabalhasse no metagame, a gente teria uma vida uma vida com mais liberdade, né? Uma vida com mais liberdade. E aí consegui, né? Trazer ela, a família dela continuou gostando de mim, eu acho. E, cara, tá dando muito certo, assim, ela adora o trabalho dela, a gente tem mais liberdade, ela trabalha em casa, então... Eu me identifico, porque eu também fui resgatada pela Yasmin e pelo poker, no momento em que eu trabalhava com a minha família e tinha todas essas questões de atritos, enfim, que a gente conhece. Mas além do metagame... Agora eu vou ter que falar, né? Peraí, porque você já começou, deixa eu explicar. Isso, explica a história dela que eu fiquei curioso. Na verdade, assim, eu acho que tem um ponto em comum com a Thais também, porque você já sabia do perfil dela, da competência dela, né, da forma como ela lidava ali com o trabalho. Sim. E com a Jéssica também era a mesma coisa. Ela estava fazendo faculdade de jornalismo e ela estava trabalhando no salão do pai como cabeleireira, né? O pai dela tem um salão aqui há muitos anos. E eu sabia como ela era responsável, como ela era curiosa, como ela se virava e etc. E são skills muito mais importantes do que saber. Porque certas coisas você aprende, agora isso você não aprende, né? Então, até um ponto que a gente percebeu também, né, nesses anos com a agência, é que muitas vezes as pessoas... às vezes, certas habilidades são muito mais importantes do que um currículo extenso, né? E aí eu falei, vem trabalhar com a gente e tal, e ela começou respondendo DM, né, comentário, tipo, que é a coisa mais simples que tem ali pra fazer, que não publica, etc. E aí, em pouquíssimos meses, eu falei, Fê, eu era sócia só da Fê na época, né, eu falei, Fê, vamos dar uma porcentagem pra essa menina aí e ela tem que ser nossa sócia, porque... No momento que eu entrei aqui no salão do BSOP, eu falei, pronto, eu me encontrei, eu amo isso, essa é a paixão da minha vida. Então, convertida, e hoje, ela não sabia que era flop. Hoje em dia, ela tá lá escrevendo conteúdo de poker, assistindo as aulas. Apaixonada. Poker é minha vida. É bem nisso que eu falo que o poker tem oportunidades, nesse caso, porque, pô, é algo que tá crescendo muito, é algo que, apesar de as pessoas do poker serem muito competentes no que fazem, também tem pessoas do mercado, né, assim como era você, que tem essas competências e que vem pro poker e que o poker é maravilhoso, você consegue empreender, você tem muito espaço, enfim, tem muita coisa pra fazer. A Ana também, né? Acho que não posso, assim, a nossa equipe é incrível. A nossa equipe é incrível. A nossa equipe é incrível na agência. E assim, a Ana também, ela é uma amiga minha, eu também trabalhei desde muito cedo, trabalhei desde os 14 anos, e ela também, ela é um pouquinho mais nova que eu. E aí, na época, eu era gerente de uma loja de roupa, e eu era caixa, na verdade, e ela era gerente. Ela tinha, sei lá, 16 anos, alguma coisa assim, eu tinha 18. A bichinha desse tamanho aqui. Mas assim, arrepiava, vendia, resolvia, fazia, acontecia. E ela é de uma família muito... O pai dela é pastor, inclusive, e ela tinha um sonho de ser estilista, né? Então, ela foi e estudou moda e começou a fazer, né, as roupas e vender, fez a marca dela. Só que, assim, pandemia, né, ficou tudo lá acumulado. Esse mercado é um mercado que as pessoas não valorizam muito, né? Então, tá acostumado a comprar em loja de departamento, coisa sem qualidade e tal. E ela tinha que vender uma peça por um preço que não era competitivo pro mercado, né? Em paralelo. Então, a gente conversou e ela relatou isso, que ela tava ali, né, meio sem saber o que fazer e tal. Eu falei, agora você imagina, filho do pastor, né? Tipo, trabalhar com falei, poker. Aqui eu acho que você consegue, porque eu sei que você faz, acontece, é responsável, né? Enfim, várias coisas, então vamos tentar, tal. E mesmo ela tá com a gente há alguns anos. Ela teve, inclusive, bebê recentemente e ela é, assim, uma das pessoas, nosso braço direito, né? Competentíssima. Pra você ter noção, ela é responsável por atender Poker Stars Brasil hoje. Então, você imagina, tipo...
veio do nada, sabe? Assim, de nada a ver com poker. Então, realmente, o mercado tem muita oportunidade. A gente encara também esse cenário da pandemia, né? Em que muitos mercados recederam e o poker, ele se expandiu infinitamente nesse período. Realmente foi a males que vem pro bem, digamos assim, né? Mas assim, tantas coisas ruins aconteceram na pandemia, mas o poker cresceu nessa época, né? Pela natureza dele. E também de quem estava ali no meio no momento e soube aproveitar as oportunidades, né? Claro, com certeza. Zinho, você tem, então, você é sócio do Metagame, um time de poker, e você também tem outros empreendimentos por aí no universo. Fale um pouco mais sobre eles. Então, agora a gente está com a Metagame, que a gente chama Metagame Holding. Então, o Metagame não é mais um time de poker somente. Então, a gente tem o nosso braço de staking, que a gente chama, em que a gente tem só staking de cash game. A gente tem a Metagame Content também, que é uma empresa que já tem 3 criadores de conteúdo, que sou eu e meus 2 sócios. E a gente cria conteúdos, a gente tem já a comunidade, que a gente lançou mês passado, que é a comunidade Viver de Cash. A gente tem uma comunidade gratuita, que é a comunidade Viver de Poker. A gente já lançou uma mentoria do meu outro sócio, que é em inglês. Então, o Saulo cuida dos conteúdos em inglês hoje, e eu e o Max cuidamos dos conteúdos em português. Mas, obviamente, o plano no futuro é ter mais criadores, é ter mais marcas. E a gente tem mais 2 empresas que eu não posso expor, infelizmente. Uma ainda é segredo, a gente ainda não lançou o que a gente vai lançar. E a outra, deixa eu contar, porque agora até me perdi. Mas a gente tem também a agência da WPT, na qual eu sou Head Agent Brasil. Então eu faço um trabalho B2B, né, que a gente chama, que é só por trás das câmeras ali na WPT Global, um site online. Então eu sou CEO de 2 empresas ali da Metagame Holding. Então a gente tem ali, 5 empresas basicamente ali já. Eu quero até fazer um comentário do WPT. Zion, explica pro pessoal o que é o WPT, né? Qual que é o contexto do WPT aí no mercado do poker, por favor, antes, daí eu comento. Não, o WPT é uma marca, é a maior concorrente da WSOP. Né? Tem a WSOP, que é a World Series of Poker, e a WPT é o World Poker Tour. Então é o campeonato e o tour. Eles são gigantes com poker ao vivo, né, de fazer eventos ao vivo. E agora, há uns 3 anos, foi lançado o site online. Então é um site online que chama-se WPT Global, é um outro braço da empresa. E tem diversas, obviamente, uma empresa grande e tudo mais. E tem esse cargo, né, que na verdade não é um cargo, é uma parceria terceirizada, na qual eu controlo e gerencio o Brasil inteiro na questão das agências. Né? E o que são as agências? São literalmente agências, mas são como é que eu vou explicar? Representantes, talvez? Não são representantes. Por exemplo, são parceiros da marca que tem algumas... Você vai cortar tudo isso, né? Então posso... Pode confiar, pode confiar. Sim. São os parceiros da marca que precisam de alguns serviços a mais, como por exemplo os times. Eu atendo os times dentro da WPT, então a gente tem suporte, fluxo de dinheiro é mais fácil para os times. Então, por exemplo, os times, as empresas de ficha, os agentes também, né, pessoas que trazem jogadores. Como, por exemplo, existem agentes nos apps, né, que hoje estão muito famosos, nos aplicativos de poker. E também nos sites grandes, eles funcionam de uma maneira um pouco diferente, mas é isso que eu faço ali na WPT Global. Então, depois desse contexto, o que eu gostaria de falar é que, com certeza, você não está lá à toa, né? A sua competência, toda essa sua jornada que te colocou nesse lugar, que é um lugar de muito reconhecimento, porque o WPT ele já tentou entrar no Brasil antes, né? Há uns anos atrás. E foi uma tentativa frustrada. Então, é muito legal ver que hoje está acontecendo, porque a gente tem visto, tem acompanhado. Então, parabéns pelo trabalho incrível que vocês estão fazendo. Obrigado. E é isso, não é à toa. Então, parabéns. É mais um reconhecimento, né? Por essa jornada toda que você trouxe. Obrigado. Bom, um outro ponto também bem importante, né? É que você é um jogador de cash game, principalmente, né? Sim. E aí, você dá SAP, com certeza você vai conseguir explicar melhor pro pessoal o que é. Tá bom. Mas, basicamente, o cash game ele é o jogo onde não é um torneio onde você paga uma inscrição. E tem
um prêmio, né, para os finalistas. Ele é um jogo onde as fichas valem dinheiro, então é o famoso dinheiro na mesa. Que é justamente o grande estigma, né? Exato. Em torno do poker, né? Que todo mundo, aquele dinheiro assusta, né? Então fala um pouco pro pessoal como que é ser um jogador de cash game profissional, que vive disso, que tem, né, toda uma estrutura, um estudo, uma dedicação, um entendimento. E é uma forma também de tentar tirar um pouco esse estigma. Esse estigma, né, do cash. Bom, você tocou num ponto muito importante, então vamos lá. Primeiro, você explicou muito bem já que torneios, como que os torneios funcionam. Então, digamos, a gente estabelece um valor de inscrição, que chama-se buy-in. Então, eu posso dizer, cara, esse torneio vai ser R$50, 100, 1.000, 1 milhão, pode ser o que for, e você paga essa inscrição e você ganha uma quantidade pré-determinada de fichas. Então, eu posso pagar uma inscrição de R$1.000 e ganhar 3.000 fichas, 5.000 fichas, 10.000 fichas, 1 milhão de fichas, não importa. E a partir do momento que você perde aquelas fichas, você está eliminado. Às vezes você pode recomprar ou não. Você está eliminado, é um jogo de sobrevivência. E no torneio, normalmente, o que acontece? Digamos que tenham 100 pessoas no torneio, ou que tenham 1.000 pessoas no torneio. 20% ou 15% dessas pessoas são premiadas. Então você chega numa faixa de premiação, a maioria dessas pessoas não é premiada, tá? E você chega nessa faixa de premiação, quanto mais você vai sobrevivendo, o último que sobrevive está com as fichas de todo mundo, né? Ele recolheu indiretamente as fichas de todos, e ele é o grande campeão e ele vai receber um prêmio que normalmente vai ali de 15% de todo esse pote, né? Isso é o torneio. Então, o cash game, ele não tem absolutamente nada a ver com isso. O cash game você entra com o dinheiro na mesa, também é pré-determinado os valores das apostas fixas que existem no poker, que é o small blind e o big blind, tá? Então, o cash game, eu posso jogar um cash game no qual eu entro com online, por exemplo, que eu entro com $2, ou com $5, ou com $100.000. Tudo vai depender do valor das apostas fixas. E o que acontece? Se eu estou numa mesa de cash game, por exemplo, jogando, vou dar um exemplo básico, $100, tá? Não, $200 fica melhor. O small blind é $1, o big blind é $2. Eu estou com $200. Eu fui ao win, né, apostei todas as minhas fichas, o adversário também, e eu perdi. Eu simplesmente recompro mais e sigo jogando. Esse formato, ele tem mais estigma, porque é aquela coisa antiga do cara que postou mais, daí o cara bota a chave do carro, daí o cara bota a fazenda. Só que isso não existe num jogo. De verdade, isso não existe. Tá? A não sei que você esteja jogando num jogo privado que permita isso. Mas no próprio Poker Online, que é o qual eu joguei 99% da minha vida, você tem um valor máximo no qual você pode entrar. Então, você entra com esses $200. Se você ganhar $200 a mais, você fica com 400. E se tiver um outro cara que também ganhou 200 a mais que está com 400, aí você pode apostar esses 400. Mas eu não tenho como colocar $1 milhão ali e perder esse $1 milhão, entendeu? Então esse estigma, ele vem desses fatos. Mas eu quero trazer até um fato mais importante, agora que eu já expliquei o que é torneio e o que é cash game. Obrigada. De que o torneio, para pensar de uma maneira lógica, por mais que você não entenda poker. Quando você tem todos esses fatores de sobrevivência e você muitas vezes, pela natureza do jogo, você precisa apostar todas as suas fichas, isso faz com que o torneio, na verdade, ele é um jogo com um maior desvio padrão, né, uma maior variância do que o cash game. Então, na verdade, o quesito habilidade no poker, que a gente muito vai falar de longo prazo, de curto prazo, ele chega muito antes no cash game do que no torneio. Então, na verdade, né, pra gente que fala de esporte e tudo mais, o cash game, ele é mais esporte do que o torneio, tá? Com todo respeito a todos os jogadores de torneio, né? Ele é mais fácil de você vislumbrar isso, porque na verdade é o contrário. As pessoas acham, não, porque cash game, isso aí é coisa de sorte, ou isso aí é perigoso. Na verdade não, na verdade o torneio, ele tem mais esse fator, né, de variância do poker, de desvio padrão alto, do que o cash game, que é o que eu jogo. Então justamente eu busquei o cash game, por quê? Porque eu já tinha aquele negocinho ali na minha cabeça de ter ganhos mais regulares, de ter uma vida mais regrada, de que no cash game os seus ganhos são mais regulares, né? Você consegue passar menos meses perdendo, você consegue ter uma vida mais regrada, você consegue se planejar melhor, e o torneio você tem, né? Pô, você vê esses resultados, pô, o cara tem o tal big hit.
O cara ganha muito dinheiro aqui, mas depois ele passa 6 meses perdendo, 1 ano perdendo. Isso é muito mais difícil de acontecer no cash game. Mas você trouxe um ponto muito importante, rapidinho, que é sobre essa questão da habilidade, né? Do quanto você jogar Deep Stack. Deep Stack significa com ficha, com mais apostas mínimas, né? Que são os blinds. Então, quanto mais apostas mínimas você tiver ali, forem suas, quer dizer que é um torneio Deep Stack. E aí, no caso, o seu torneio não fica em risco, né? Que é exatamente o que você trouxe. No caso, o seu torneio não fica em risco, que é exatamente o que você trouxe. E eu falo assim, eu já fui profissional há muito tempo, e hoje eu não me considero mais uma jogadora, né? Eu não estudo mais, enfim, eu sou recreativa. Então, eu prefiro jogar justamente turbo, que é onde eu fico mais em risco, nessa questão de ter que apostar as minhas fichas toda hora. Mas por quê? Porque é a única opção que eu tenho. Então, eu não tenho que pensar em usar a minha habilidade. Naquele contexto. Exatamente, naquele contexto ali, eu não quero pós-flop, né? Eu não quero ir pra frente porque eu não tenho a habilidade pra desenrolar isso. Então eu prefiro ir pro... Você tá completamente certo. Se você acha que você não tem vantagem, você não tem edge, né? Você quer ir pra um cenário onde você vai se equivaler com as outras pessoas que é. Quando os blinds sobem mais rápido, quando os stacks são menores e quando realmente as equidades, né? As chances de vitória, elas ficam mais parecidas. Porque daí eu me coloco nisso, eu falo, eu tenho uma percepção do range pré-flop, que é o grupo de cartas, né, que eu devo apostar ali, ok, porque eu já fui profissional, então me sinto confortável nisso, e eu não tenho que ir muito além disso, né? Agora já, se eu sentar na mesa de cash, realmente exige muito mais habilidade, porque todo mundo vai ter bastante ficha. Exato. Né? Obrigada pela explicação, foi incrível. Agora sim, me corrija se eu estiver errada, se a minha Tá. pesquisa estiver errada, Bea, essa aqui tá na sua reta. O metagame tem 4 anos de existência e ao longo desse tempo acumulou 200 jogadores e 26 milhões de reais nas mesas. Meu, eu não ia perguntar essa porque eu achei que ela tivesse escrito alguma coisa errada também. Falei, será que não é 2 ou 6? Não, é mais até. É mais Mais até. que 26 milhões. Então, a gente tá com 5 anos já. Então a gente começou as nossas operações em março de 2019 e provavelmente, assim, a gente é até difícil continuar contando, né? A gente faz ali uma vez por ano, mas com certeza, eu diria que já passou de 35, assim. Com certeza. 35 milhões de reais Ganhos nas nas mesas mesas. pelo time. Sim. E ainda continuam com 200 jogadores? A gente passou por um processo agora de enxugar um pouco. A gente chegou a ter 230 jogadores. Hoje, como eu não estou muito mais à frente da operação, assim, de saber do staking, se minha esposa estivesse aqui, ela saberia, porque ela trabalha no administrativo. Deveríamos ter uma Bom que tem uma pessoa de confiança. Tá aí. Ela foi pra academia. Enquanto eu tô tomando cerveja, ela tá na academia. Ah, tudo bem, equilíbrio. É, equilíbrio. A gente tem hoje, cara, eu acho que por volta de 160 jogadores, tá? 160, mais ou menos. Isso. São números admiráveis. E agora, aquela pausinha rápida aqui no episódio para agradecer a Copag por apoiar o Laloba Cash. Quando o mundo perde a graça, a vida pede diversão. E, para sua sorte, existe a Copag. Esse momento foi um momento que motivou a gente a fazer esse podcast, né? Sou uma pessoa apaixonada por pessoas, por histórias. Eu venho de um lugar também que ninguém me ensinou a sonhar. E hoje eu tenho sonhos grandes, eu venho realizando esses sonhos. Então, eu acho que eu sou apaixonada. Acho que das coisas que mais me fazem felizes é, com certeza, ver pessoas conquistando coisas e se realizando, sabe? Às vezes fico mais feliz que até com a minha própria realização. E nesse contexto, a gente tem a Laloba, né? A gente tem a Laloba Content, uma agência já há 7 anos. E a gente escolheu esse nome, né, pautado aí no contra-maré do poker, do mercado e de escolher o nome do poker. A gente escolheu esse nome porque eu e a Fê, que é minha sócia, né, nossa sócia, a gente estava lendo na época Mulheres Correm com Lobos, que é um livro que recomendo muito para todas as mulheres. E no livro, a Laloba ela é um arquétipo de uma mulher, que ela vive na floresta escura e a vida dela é pautada em recolher ossos e esqueletos e trazer eles de volta à vida. Né? Então, a gente tem muito esse propósito, porque a gente traz realmente muitos sonhos, a gente levanta muitos sonhos, a gente projeta muitos sonhos para o mercado, né? E aí eu gostaria de ouvir de você, se você consegue trazer pra gente algum momento na sua vida que foi seu lá moment, assim, foi o momento que você teve realmente, talvez você até já tenha vindo, né? Mas você teve talvez que se reinventar, que foi um momento muito difícil, pode ser também pessoalmente falando, né? Algum momento de dor, de dificuldade que você teve que falar, tá foda aqui, mas vamos levantar, sabe? Cara, eu acho que um momento de
em que as coisas estavam piores foi justamente a época que eu escolho ir pro poker novamente, né? Então eu já tinha tido aquela derrota, entre aspas, assim, que eu julgava que eu tinha tentado e não tinha conseguido o poker, em 2009, com 19 anos. E aí tem um amigo meu, que ele é muito meu amigo, eu fui padrinho de casamento dele, ele foi meu padrinho de casamento, que ele tem uma história legal, que ele jogou poker profissionalmente, um pouco antes, assim, do que isso. Foi mais ou menos nessa época, nos Estados Unidos, fazendo faculdade. E aí ele é um amigo muito próximo meu, e ele acabou assim, ele jogou profissionalmente enquanto ele fazia faculdade nos Estados Unidos, ele voltou, foi trabalhar o trabalho das pessoas normais, das pessoas do mundo real, como a gente chama no poker. E assim, mas ele é um cara muito cabeça aberta que já tinha vivido o poker. E ele me deu esse conselho, assim, falou, cara, tenta de novo, né? Eu tava ali, meio perdido, meio sem saber o que fazer. Eu lembro que eu tentava pensar em processos de trainee de empresa, só que, sendo bem sincero, meu currículo era uma merda, né? Era horrível, não tinha nada, não tinha feito nada, não tinha nem como competir com aquelas pessoas. E eu não tinha muito o que fazer, não sabia muito para onde ir e tinha essa vontade do poker, né? E aí ele fala pra mim, cara, não, eu sei que você é competente, eu sei que você consegue e tudo mais, e tenta isso. Então era meio que, não vou dizer meu last shot, mas era, já tinha 24 para 25 anos, não tinha construído muita coisa e foi a minha entrada no poker, eu acho que é esse momento. E outro momento, eu acho que um momento, não vou dizer que foi muito difícil, tá? Eu acho que esse momento foi bem mais difícil. Mas tem uma parte técnica do poker em que foi para subir para os high stakes. Então eu tinha um certo estilo de jogo, uma certa metodologia, em que fez muito bem eu jogar até chegar nos high stakes. Até comecei conseguindo bater, mas aí eu tive que fazer uma transição, basicamente de um estilo de jogo que eu tinha para um outro estilo de jogo, que é basicamente jogar de uma maneira, para quem conhece o poker, de maneira mais explorável para jogar uma parte mais teórica. Então eu acho que aqui foi uma reinvenção também, em que eu tive que aprender muito mais sobre teoria e jogar um jogo muito mais sem erros. Então, para quem não é do poker, eu jogava muito entendendo quais as fraquezas dos meus adversários, estudando isso e conseguindo ganhar dinheiro nisso. Só que chega num nível em que eu vou jogar os high stakes, em que eu tô jogando só contra os melhores do mundo, as batalhas mais difíceis e todo mundo muito bom. Então aqui a gente tem que jogar um jogo praticamente perfeito e não pode errar. Então é um jogo muito difícil de ser jogado e aqui foi onde eu tive que me reinventar bastante também e foi difícil. E aí que entra os estudos aprofundados em MDA. Exato. E é muito incrível ver, né, que você vê, é um mercado e você já tá ok nele, e de repente você descobre outra coisa e vai desbravar isso, né, dissecar isso, realmente muito admirável. Jean, pode falar, o poker é um esporte muito vivo, né, ele tá em constante evolução. Constante evolução. Você fica 15 dias sem jogar, você já desaprendeu alguma coisa? Já tá obsoleto de alguma enferrujado. forma? Qual que é pra você a melhor parte do poker? Liberdade. E a pior parte do poker? Não tem como não ser a variância, né? A variância. Ela acaba com muitas carreiras, né? Acaba. E uma ficha que você gostaria que tivesse caído antes na sua carreira? Cara, tudo aconteceu no tempo certo, assim, por mais que as coisas tenham demorado. Mas talvez algo que você aprendeu depois, fala, nossa, se eu soubesse isso antes, teria me ajudado, sabe? Ele é a personificação da amor fati, entendeu? Amor pela existência encaixada exatamente onde ela tá. Se você não tem problema. As fichas caíram na hora exata. E é incrível, essa resposta não precisa inventar uma. Pode ser. Maravilhoso. Pode ser. Com que você não vive sem? O quê? Com que você não vive sem? Com o que eu não vivo sem? Cerveja. Cerveja. Eu vou te dar a chance de mudar essa resposta. Aproveita. O que eu não vivo sem? Oxigênio. Não, brincadeira. Minha esposa. Era isso que você queria que eu falasse, né? Exatamente. Não, assim, é só, né? Tá aberto o espaço. Zian, olha, acho que a gente finaliza por aqui. Eu poderia ficar horas ainda nessa conversa. A gente nem entrou em aspectos técnicos e de jogo. Foi um papo incrível. Eu espero que você tenha curtido tanto quanto a gente, porque, assim,
Bom demais te receber aqui. Foi muito enriquecedor. A gente sai daqui com muitos aprendizados. Mais uma vez. Insights. Esse episódio foi apresentado por Yasmin Kochinski e Jéssica Batista. É uma iniciativa de La Loba Content com coordenação de Yara Kochinski. Produção e pós-produção de Take Content e apoio de Copag, Real Poker, Liga Particular, Pix Poker, Smart Fichas, Midasware e Lobzy.